mentalidade dos campeões. É sobre esse assunto que nós estamos falando nessa semana. E o que isso tem a ver com a nossa vida e o que isso serve para ser aplicado na nossa vida pessoal e profissional. Hoje nós vamos falar sobre Thomas Edward Patrick Brady Jr. Para quem conhece futebol americano sabe de quem eu estou falando. Meu nome é Jorge Castilho e eu compartilho aqui histórias do esporte que servem para a nossa vida pessoal e profissional. Hoje não tem como ser um vídeo muito curto. Tentarei ser breve, mas falar de Tom Brady é algo que não é fácil falar em poucas palavras. Nós estamos falando aqui não de atletas campeões que ganharam medalhas de ouro em Olimpíadas ou em campeonatos mundiais. Nós estamos falando aqui essa semana de lendas do esporte, de atletas que se tornaram acima de grandes atletas, acima de atletas fantásticos, geniais, com desempenho acima da média. Não é nada disso que estamos falando. Estamos falando de atletas que escreveram seu nome na história como os melhores de todos os tempos. O que eles tinham de tão diferente? Porque ser atleta já é algo diferente. Ser um atleta campeão é muito mais diferente que a maioria das pessoas da população normal. E ser um atleta, que você é uma lenda, você é o maior de todos os tempos, em que você é olhado pelos outros atletas como alguém acima deles, alguém que eles admiram, aí é demais. Eu tô até com uma colinha na mão aqui hoje, porque falar de Tom Brady de cor não dá, porque é muita coisa para ser falado. Então vocês, de vez em quando eu tenho que recorrer à minha cola aqui para eu lembrar de algum dos números fantásticos de Tom Brady. Tom Brady, marido da nossa Gisele Bündchen, é simplesmente o maior jogador de futebol americano de todos os tempos. O maior quarterback, alguém que chegou no nível, num ponto que não tem como outra pessoa alcançá-lo. Pelo menos tão perto, tão próximo, né? Eu vou ler aqui, né, repetir aqui alguns números de Tom Brady, certo? Olha os números fantásticos dele. O atleta mais velho a vencer no Super Bowl. Para quem não sabe, Super Bowl é a final do futebol americano. Um evento, o Super Bowl, que rivaliza com a final de Copa do Mundo de futebol, em termos de quantidade de pessoas no mundo que assistem o evento. Embora seja um esporte americano, quase o mundo inteiro praticamente assiste o Super Bowl. O comercial de televisão no Super Bowl, uma aparição de 15 segundos, custa milhões de dólares. Então é um evento superlativo, grande, enorme. E Tom Brady é simplesmente o atleta mais velho que venceu o Super Bowl. Com 43 anos ele foi o comandante da sua equipe no Super Bowl. Também ele é o atleta que tem mais décadas vencendo o Super Bowl. Ele venceu na década de 2000, ele venceu 3 Super Bowls. Na década de 2010 ele venceu mais 3 Super Bowl. E na década de 2020 ele venceu 1, até agora, né? Porém, ele ainda tem aí, diz que vai jogar pelo menos mais 2 anos, então ainda pode chegar à marca de 3 Super Bowl na década de 2020 também. Como eu falei aqui, ele venceu 7 Super Bowls. Para você ter uma ideia, o jogador mais próximo dele venceu 5 Super Bowls. Né? Então, Tom Brady tem maior número de Super Bowls do que qualquer time da NFL. Ok? Ele também é o jogador com o maior número de aparições no Super Bowl, 10 vezes que ele apareceu. Maior prêmio de melhor jogador da temporada ou melhor jogador no Super Bowl, 5 vezes. Tá? Maior número de passes tentado, 421 vezes no Super Bowl, enquanto que o seu adversário mais próximo, o segundo colocado, tem 150 e poucos passes. Para você ter uma ideia da grandeza de Tom Brady. Ele mais passes completos, passes completados, porque o quarterback é aquele jogador que lança a bola para os outros jogadores. Mais vezes ele conseguiu completar o passe, em que a bola saiu da sua mão e chegou na mão dos seus colegas. 277 vezes, enquanto a soma dos 3 que estão atrás dele, segundo, terceiro e quarto colocado, é 269. Ou seja, somando os 3, ele ainda fez mais do que os 3 juntos. Maior número de passes
para touchdown. Touchdown é o ponto, é o gol do futebol americano, né? É o maior ponto, que é quando você chega com a bola lá na linha de fundo. 21 vezes no mesmo de soma, né, dele no Super Bowl. Ele conseguiu chegar 21 vezes, passe para touchdown. Ele ainda conseguiu, ou seja, ele tem mais touchdown do que o segundo colocado, mas mais que o dobro. Ele tem 10 touchdowns a mais do que o segundo colocado. E também é o atleta que mais somou jardas, distâncias num Super Bowl de passe, né? 3.039 jardas, enquanto o segundo colocado tem 1.100 e alguma coisa. Ele tem mais passes completos num único Super Bowl, 43 passes. Mais jardas de passe em um único Super Bowl, 505 jardas que ele atingiu, muito longe do segundo colocado. Eu estou olhando meu papelzinho aqui, a minha colinha, para poder falar esses números, que são números fantásticos. Isso fez de Tom Brady o que os americanos chamam de GOAT. GOAT é o jogador mais valioso de todos os tempos, o melhor de todos os tempos. Tom Brady foi alçado à categoria de lenda do futebol americano. Não é um jogador qualquer. Mas o que faz de Tom Brady essa lenda? O que fez Tom Brady chegar onde chegou? E o que isso tem a ver com a nossa vida de pessoas tão comuns como eu e você? O que isso pode nos ensinar no nosso dia a dia? São 4 pilares que Tom Brady sempre teve na sua vida para ele poder chegar onde ele chegou. O primeiro é a disciplina, o segundo é a competência, o terceiro é a companhia, né? Os companheiros que ele teve, e a quarta é a mentoria. Mentores na vida dele. Então vamos lá, disciplina. Tom Brady tem uma disciplina acima da média. E acima da média não, é acima de quase todos os grandes atletas. Tom Brady, ele tem uma disciplina no seu físico, em que ele treina muito, ele trabalha o seu corpo, ele investe inclusive dinheiro em trabalhar o seu corpo para ele estar preparado para os jogos. Ele, desde a universidade, Tom Brady vem crescendo, entendendo de onde ele estava, isso é consciência, e onde ele queria chegar. E ele começou a trabalhar suas deficiências. Para você ter uma ideia, Tom Brady saiu do colégio, foi para a universidade, e ele não chegou lá na universidade e foi o titular. Ele não era nem reconhecido lá como, nossa, contratamos um garoto aí que ele é demais. Não, ele era o 4º reserva na sua faculdade. E ele levou 3 anos para poder conseguir jogar. No 4º ano que ele começou a jogar na sua faculdade. E nem era tão brilhante. Teve vitórias, derrotas. Teve um ano que o treinador fez revezamento com ele e outro. Então ele teve esses altos e baixos. No draft da NFL, que é o sistema de escolha, onde a liga profissional americana, que é a NFL, vai nas universidades escolher os seus atletas, Tom Brady foi escolhido no draft de número 199, se eu não me engano, na 6ª rodada. Isso quer dizer o quê? Que todas as equipes se escolheram 5 vezes ou mais atletas, todas, são 30 e tantas equipes, escolheram 5 vezes, passaram 5 vezes escolhendo atleta, para depois chegar em Tom Brady. Ele não era nem o bambambam para ser escolhido. Foi para os Patriots como reserva, não chegou lá jogando porque era o bambambam, diferente às vezes de outros, mas ele construiu o seu talento. Ele reforçou seu talento e construiu seu talento também, porque ele aumentou a sua capacidade. Ele tinha um talento que não era tão grande naquele meio que ele estava. E ele chegou lá e descobriu o que ele precisava fazer. E ele treinava as suas habilidades de pernas, que ele era meio fraco nisso, treinou a força do seu ombro para fazer o lançamento, a força do seu braço. Ele trabalhou tudo o que precisava, ele treinava. E ele tinha uma coisa que ele falava: se eu quero chegar a algum lugar, eu tenho que treinar mais do que todo mundo. Se eu quero entrar no lugar do que é titular, eu tenho que treinar mais do que ele, porque o treinador tem que ver o meu esforço e tem que ver que eu estou melhorando. E assim era Tom Brady em todos os momentos da sua vida. Disciplina, disciplina física, disciplina nutricional, come só aquilo que vai lhe fazer bem para o seu desempenho. Esse era o trabalho de Tom Brady. E também, Tom Brady, outro pilar de Tom Brady é a competência. Ele tinha habilidades. Ele sabia quais eram as habilidades dele. E muitos treinadores não reconheciam aquelas habilidades como fundamentais ou importantes para o tipo de jogo que eles tinham na sua equipe. Mas Tom Brady, ele tinha
competência, ele tinha habilidades e ele acreditava nas suas habilidades. E mais do que isso, por causa da sua força mental, da sua atitude, ele começou a impor uma mentalidade nova na equipe quando ele assumiu a posição de titular. Ele assumiu a posição e começou a trabalhar, e começou a motivar os seus colegas, e começou a colocar a equipe ali do jeito que era para ser adaptada ao jogo dele, e ele é o jogo da equipe, é claro, também, para isso muito esforço, muito treinamento. Tom Brady é um atleta de extrema força mental, nunca cedeu à pressão da torcida, da imprensa que não acreditava nele, que nos primeiros anos ele ainda não tinha conseguido provar que ele era tão grande, e de fato não era, ele estava crescendo e ele veio crescendo. Mas como que um jogador, normalmente o ápice de um jogador, ele começa lá com seus 20 e poucos anos, né? O seu ápice ali dos 20 e poucos anos por aí, estourando 30 anos, ele está no seu ápice. Mas Tom Brady, com 43 anos, melhora a cada ano. Parece que cada ano ele tem que fazer algo melhor. Aos 40, o ano passado, no treinamento de pré-temporada da NFL, ele bateu o seu recorde das 40 jardas. Coisa que ele tinha feito com 20 anos de idade. Agora aos 43, ele foi lá e bateu o seu próprio recorde. Imagina como é que é um jogador ao longo de 20 anos de carreira vir só melhorando a cada ano. Tom Brady também, ele sempre teve essa disposição de querer melhorar sempre. Mas ele também contou com companhias, com pessoas que estavam ao seu lado para poder ajudá-lo, para que ele pudesse chegar onde chegou. Se você trabalha no esporte coletivo e não tem a ajuda da sua equipe, muito dificilmente você vai chegar em um lugar que você gostaria de chegar. Dificilmente você vai ser campeão. E ainda ser campeão esse tanto de vezes, Tom Brady é sensacional, é demais. É verdade, é o maior de todos os tempos? É, mas sem uma equipe, sem jogadores que pudessem lhe dar suporte, como é que eu passo a bola se não tem ninguém lá para receber? Se não tem nenhum jogador desmarcado? Como é que eu passo a bola se os meus jogadores não conseguem me dar a proteção necessária para que eu tenha tempo para lançar a bola antes que alguém me pegue? Certo? Então Tom Brady, ele teve uma equipe, teve companheiros ao seu lado. E Tom Brady teve também mentores. Se você quer ter um sucesso, mentor é fundamental. E Tom Martinez e Tom House foram seus mentores. Tom House era aquele cara que ensinava a ele as técnicas de lançamento, mas ensinou muito mais do que isso. Ensinou para ele como se portar na vida, como ser um vencedor. E o seu grande mentor, que foi Tom Martinez, que Tom Brady já foi técnico de Tom Brady quando ele era da época da faculdade. E mesmo lá na NFL, no intervalo de uma temporada para outra, ele ligava para Tom Martinez para pegar conselhos de como que ele fazia, o que ele podia fazer para melhorar. Tom Brady estava sempre observando e sempre tentando fazer o seu melhor, observando os outros e vendo quais eram as suas falhas e o que ele tinha que melhorar. E ele foi se treinando, se dominando e treinando cada dia mais e cada dia atingindo um patamar melhor. E o que vou deixar minha cola aqui. E o que isso quer dizer para nós? O que isso quer dizer para a nossa vida profissional e pessoal? Então vamos lá. O primeiro passo de Tom Brady foi disciplina. Se nós não temos disciplina, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem disciplina é impossível vencer. Você tem que ter disciplina, tem que estar focado, foco é uma das partes da disciplina. Quem está focado, esses jogadores têm o que nós chamamos de hiperfoco. Eles sabem onde querem chegar, treinam, sabem o que precisam treinar e vão em frente até conseguir aquilo que precisam conseguir. E todos os dias eles tentam se superar. Certo? Hiperfoco, foco naquilo que você quer fazer. Quer ser um vencedor? Foco no que você tem que fazer. Foco no seu objetivo lá na frente, foco na tarefa diária que tem que ser realizada, foco na tarefa semanal, foco na tarefa mensal, foco nos pontos onde você quer chegar para poder chegar ao seu objetivo maior. Tom Brady também, como eu disse aqui, não só a disciplina, mas ele tinha habilidades e ele desenvolvia essas habilidades. E todo mundo tem habilidades, né? Todo mundo nasce com alguma habilidade. Você só tem que desenvolver suas habilidades. Faça cursos, converse com outras pessoas, pesquise, assista vídeos,
Troque ideia com pessoas que estão em posição superior ou que estão já na posição que você gostaria de chegar. Converse com pessoas que já atingiram o patamar que você gostaria de atingir para você aprender, para desenvolver suas habilidades. Descubra quais as habilidades necessárias para você crescer e foque nelas. Trabalhe nelas todos os dias. Treina, desenvolva, não tenha preguiça. Não tenha preguiça. Também é importante você ter companheiros, companhias, você ter amigos que estejam ao seu lado te apoiando, você ter apoio da sua família, você ter no seu trabalho uma equipe que trabalha junto com você para atingir os objetivos propostos pela sua empresa. É fundamental ter companhia. Se você não tem companheiros de equipe para vencer, dificilmente você vai chegar em algum lugar. Tá? E, por último, tenha mentores, mas não menos importante. Tenha mentores, tenha pessoas que te ajudam, que te ensinam, que passam a sua experiência para você. Às vezes você tem aquela arrogância, não, mas eu sei mais do que ele. Talvez até você saiba mais do que ele em alguma área, mas a experiência de vida que ele pode te passar, que ele pode te orientar, o que ele já passou ali, vai te ajudar a chegar ao sucesso. E, interessante, juntando tudo isso, tenha resiliência. Foque naquilo que você quer. Saiba onde você quer chegar. Saiba o preço que tem que ser pago e pague o preço. E, na verdade, pague mais do que o preço. Tom Brady treinava fora do horário para poder melhorar suas habilidades. Treinava mais do que todo mundo para conseguir desenvolver as suas habilidades. E mais ainda, ele poderia estar descansado agora no que ele já conquistou. Não, pô, já conquistei tudo. Para quê? Para que eu vou me esforçar demais? Vamos jogar mais leve, mais light. Vou escolher um time lá daquele de fundo de quintal aí da NFL, se é que existe, um desses mais tranquilo, que não vai ganhar nada, a cobrança vai ser pouca, e vou ficar lá até eu me aposentar tranquilo, passo uma bolinha lá, treino um pouquinho menos que todo mundo, não preciso ficar me esforçando no treino, porque treinamento de alto nível é sinônimo de dor. Futebol americano, você imagina, né? Você está treinando, aqueles brutamontes de 130, 140 quilos, vem correndo e te atropelam. Tá? Então não é moleza. Daqueles que quando o cara bate, você já levanta meio tonto, fala, anota a placa, quero saber qual foi o carro que me atropelou. É um trem-bala vindo no seu rumo. Quem é que quer ficar passando para isso todo dia? A não ser que você tenha metas, você tenha objetivo. E Tom Brady tinha o objetivo de melhorar a cada dia. Hoje, ele é o melhor de todos os tempos. É uma lenda viva. É uma lenda viva. É um desses que as pessoas chamam de deuses do esporte, né? Não Deus superior, mas deuses no sentido humano, deuses do esporte, acima das outras pessoas, dos outros seres humanos. Tem gente que diz que eles são inumanos, que eles são os super-humanos, que estão acima de qualquer coisa, mas eles são pessoas focadas. Eu estava lendo esse dia sobre um outro que diz assim, eu sou uma pessoa comum, que nem qualquer outra pessoa, apenas eu tenho um desempenho excelente no esporte. Creio que Tom Brady também pensa assim, que ele é uma pessoa comum, como outro qualquer. Mas ele sabe, tem consciência de quem ele é no esporte e de tudo que ele já fez e de tudo que ele ainda vai fazer. Pode ser que Tom Brady não faça nada na próxima temporada, 2021-22. Pode até ser, mas eu duvido. Ok? Se você quer ser um vencedor, foque nessas 4 dicas de Tom Brady aí, nessas 4 coisas que Tom Brady faz na sua vida. Vamos embora!